Olá a todos e a todas. Vamos iniciar nossa aula de História da Música. Hoje nós estamos falando sobre o período romântico, romantismo na música, e é um período que, na verdade, está muito atrelado ao período anterior, que é o classicismo. Na verdade, os períodos na música europeia, eles são muito interligados, sempre há um elemento de ligação entre aquilo que está sendo feito de novo com o que foi feito no passado recente. Então, essa disciplina é dada pela Escola Técnica de Artes, curso técnico em instrumento musical e curso técnico em canto da Universidade Federal de Alagoas. E hoje vamos apresentar esse material aqui. Vou abrir uma janela para compartilhar com vocês. Esse material que está sendo partilhado, ele vai ficar disponível também lá no chat, ou desculpa, lá no Cigarra, na página da disciplina. E vocês vão poder, então, são poucos slides, mas a gente tem muita coisa para falar. Embora essa aula vai ser um pouco curta em relação a outras aulas. Então, o romantismo do século XIX é um romantismo que foi marcado por vários fatos históricos. Então, em 14 de julho de 1789, como fato histórico, a turma de Paris atacou a Bastilha, libertou 7 presos e desfilou pelas ruas, exibindo espetados em paus, cabeças dos guardas assassinados. Isso foi um fato importante que vai culminar na chamada de Revolução Francesa. 3 anos depois, era proclamada República na França e o exército dos cidadãos cercava fileiras contra invasores ao som de uma nova canção patriótica intitulada La Marseillaise. Alguns meses mais tarde, Luís XVI era guilhotinado e um obscuro tenente de artilharia, Napoleão Bonaparte, começava a preparar-se para ascender a ditadura. Esse foi um período tenebroso na França, em que um homem, um general, se vestia de uma espécie de grito de liberdade na França, liberdade, fraternidade, igualdade. Então se vestia para então ascender o poder. Uma vez no poder, então se demonstrou como um grande ditador. Então foi um período muito complexo de guerras a partir de Napoleão, além da guerra pela própria República da França, né? Uma guerra interna, né? dentro da França. E então, a partir daí, então, o desejo de Napoleão de conquistar o mundo. Ao lado aqui, a gente tem uma pintura abaixo aqui de William Sadler, ele que viveu entre 1782 e 1839, que é a Batalha de Waterloo. Basicamente, é a culminação, o desfecho dessas guerras napoleônicas que começaram nessa época, da virada de século XVIII para o século XIX. O que acontece aí em termos musicais? Veja só, é um período muito complexo, porque, veja só, Beethoven, ele tem esse desejo de liberdade, e ele entende isso na França como um ato de liberdade da monarquia. A ideia é a liberdade justamente de quem? Da monarquia. E Beethoven comungava com essas ideias. Esse ideal que vinha da França, ele ecoava por toda a Europa. Mas quando Napoleão Beethoven era um fã de Napoleão, portanto, porque era o grande libertador. Quando Napoleão se volta contra o próprio povo francês e contra toda a Europa, pensando apenas em conquistá-la, então Beethoven, que estava fazendo uma dedicatória da Terceira Sinfonia, a Sinfonia Heróica, para
para Napoleão, dedicatória para Napoleão. Ele rasura essa dedicatória porque ele sente vergonha daquilo que ele estava, daquilo que Napoleão se transformou. Então vai ser um período muito complexo em termos sociais. Para toda a Europa. Lembra, você tem que observar que a Europa está toda interligada. Por mais que os idiomas não são, na verdade, barreiras, na verdade. Tá? Mas os idiomas, o fortalecimento dos idiomas na Europa são uma questão muito do nacionalismo, de se ter pátria. Então, isso é muito complexo, quando Napoleão também invade a Alemanha, invade, na verdade, praticamente a Europa, na sede de poder, um poder único, de único governante, um governante da Europa. Então, Beethoven, ele tem uma, uma característica interessante, que é justamente uma música revolucionária. A gente pode observar essa música revolucionária em vários aspectos. Tanto na questão da forma, que a gente já comentou algumas vezes aqui, em relação à forma, como é que Beethoven ele não se limita ao que os outros compositores da sua época faziam, né? Mas ele consegue dar uma nova roupagem sempre que é possível nas suas como falo, nas suas composições. Mas Beethoven também é revolucionário, talvez por conta desse espírito que ele viveu na Europa, ainda jovem, com a questão da Revolução Francesa. Mas ele compôs 9 sinfonias, dentre as quais uma das sinfonias é uma obra de grande envergadura, que é a Nona Sinfonia, além de todas as outras não desmerecerem de forma alguma em relação à nona, mas a nona é uma sinfonia em que ele compõe uma parte coral. E a parte coral, a Ode à Alegria, é, na verdade, um grande hino pela paz. E isso é um grande marco dentro da obra de Beethoven. Mas esse é um marco social, um marco histórico daquele ambiente que a Europa vivia de guerras, certo? Mas o que mais vai marcar, por outro lado, nessa nona sinfonia, é justamente a capacidade que ela teve de transgredir ao elemento instrumental. Se antes a sinfonia, vamos lá para o início, a sinfonia era uma abertura, queria dizer uma abertura, desde o barroco, a uma obra, seja uma ópera, seja uma cantata, seja um oratório, a sinfonia era isso. A sinfonia, a partir daí do barroco, ela no classicismo ganhou a sua independência e passou a ser uma obra única, uma obra instrumental. E até então ninguém tinha ousado colocar dentro de uma obra desse porte, instrumental puro, uma música instrumental, uma parte coral, com solistas e tudo mais. Então, como se fosse uma ópera. Então, se você observar, uma ópera, uma cantata, existe uma obra dentro de outra obra. O que Beethoven faz é criar uma obra, uma sinfonia, e dentro da sinfonia há outra sinfonia ou um oratório, por assim dizer. Então, o que Beethoven faz é sempre revolucionário. Os concertos de piano de Beethoven são também. Ele compôs 5 concertos para piano. E os 5 concertos para piano de Beethoven, o que é interessante disso é que ele consegue não mais usar o concerto como uma obra final. A obra de Beethoven para piano é uma obra, parece, até certo ponto, como um laboratório para outras obras dele. Ele consegue experimentar várias questões de ciclos, não apenas de quinta, mas de terças. Ele consegue experimentar tudo isso dentro da obra do concerto para piano. E assim também ele vai extrapolar os limites harmônicos, limites
de instrumentais, mas com uma elegância melódica absurda, como os concertos para violino. E também vai começar a mexer com o concerto tríplice para violino, piano e violoncelo e orquestra. Então começa a mexer nas estruturas de formais e buscando sempre, claro, sempre ligado à tradição que é do século anterior, século XVIII. As sonatas para piano novamente se apresentam justamente com esse mesmo aspecto que tem nos 5 concertos para piano. São justamente partes elaborativas em que o compositor experimenta. Isso em termos do piano, em termos da harmonia, em termos de estrutura formal. Mas os quartetos de cordas são algo que foge a qualquer outro tipo de experimento, porque são como realizações do seu pensamento inquieto. Você percebe nos quartetos de corda já uma antecipação de vários elementos que os compositores sequer estão pensando ainda. Ele está levando a música para o século XX, na verdade, certo? Além disso, ele compôs outras peças, como septetos, as sonatas para violino também, né? Sonatas para violino também. Além disso, trios para piano, violoncelo, sonatas para violoncelo e piano. Teve também a missa em dó, né? Em dó maior. A missa em dó maior, a missa em ré maior também, a missa solene. Além de oratórios, fantasia coral, muito interessante, o Opus 80 dele, né? Além de outras peças menores em termos de estrutura, como aberturas, danças, né? Teve as aberturas da ópera Fígaro, né? Que ele faz, Leonora, etc. Então, o que ele faz buscando a perfeição, vai fazendo várias aberturas para a mesma ópera, no caso da Leonora, canções também, Beethoven compôs canções. Então, ao todo, são mais de 600 peças que foram compostas por Beethoven e que marcaram muito o que outros compositores, como Berlioz, como Schubert mesmo, como Brahms, né, aproveitaram essa estrutura e fizeram suas composições. Então, Beethoven antecipa para esses compositores muito. Então, o próprio Brahms, ele é quase um fiel aluno de Beethoven. A obra dele, claro, é única, não é Beethoven, mas ele se inspira muito no modo de compor de Beethoven e as revoluções que Beethoven fez e que ele passa, então, a desenvolvê-las em termos de forma, em termos de estruturas, etc. Então, voltando ao nosso assunto aqui, então, Beethoven foi realmente um marco dentro da música desse período. E naturalmente, todos os compositores que estiveram por trás, a evolução da ópera. Houve uma ópera como Meyerbeer, uma ópera mais novela das 8, por assim dizer, né? Houve a grande ópera, mas a ópera estava fadada nesse período, no drama musical, a uma coisa mais comercial. Já vinha com esse aspecto lá no período do século do classicismo, mas no século XIX a ópera passa a ter isso muito mais acentuado do que em outros compositores. E a ópera foi a grande responsável pelos grandes palcos, pela popularidade da música também, da música europeia, música erudita. E na música instrumental a gente vai ver a evolução da sinfonia. A sinfonia vai ser um gênero que vai evoluir bastante, até Mahler, por exemplo. Você vai observar uma sinfonia de Mahler, a grande estrutura que tem, e quando vai chegando ao final do século XIX, o que nós vamos perceber é que a composição vai estar chegando ao estresse da harmonia.
aquela harmonia, depois de ter um, um, Schumann não, desculpa, eu estou tentando lembrar o nome do pianista, na verdade, falando da estrutura que vai ser modificada, dos cromatismos, das indefinições de seções, indefinições harmônicas, da fuga da tonalidade, aos poucos começa a se produzir, a música instrumental vai levar a um vazio do que se pode fazer a partir daí. Então, nesse meio, vai surgir também uma vertente na França que, que está se comparando àquele movimento nas artes visuais, que é o impressionismo. E o impressionismo é uma forma de expressão que chegou na música. E então, se você observar um quadro do impressionismo, você vai perceber que a pintura ela não é nítida, porque parece que ela está envolta em névoa. E assim a música como foi que então que Debussy resolveu a situação. Ele pegou as estruturas harmônicas, ou seja, se você tem um dó maior, ele mescla essas estruturas harmônicas com outras notas que não são naturalmente da tonalidade de dó, por exemplo. Mas também ele usa uma questão que estava pouco explorada após a afirmação do tonalismo, que é justamente o modalismo. Usar elementos modais na música foi um grande avanço em termos de buscar nova textura para a música. E assim ele conseguia, ao modo dele, representar aquela ambiência sonora, não é, de acordo com essa questão do impressionismo, daquela questão da névoa sobre a paisagem que está sendo pintada. Essa é uma ideia muito interessante, mas, por outro lado, o expressionismo, ele continuava o expressionismo como uma expressão de artística para fora. E essa expressão artística, então, ela chega no final do século XIX já aos limites, justamente pelo cromatismo, o cromatismo muito, muito forte, certo? E as mudanças de tonalidade muito rápidas, de modo a que a tonalidade se esvaía do ouvido, você já não percebia qual era a tonalidade daquela peça, que tanto foi cultivada no período clássico. A música começava na tônica, ela ia dominante e depois voltava para a tônica, e mesmo em Beethoven, isso aí durou muitos anos nas sinfonias de Beethoven, até que aos poucos, depois de Beethoven, começam então a ter essa ideia de modulação progressiva. Então, que ambiente que a gente está esperando do século XX? Então, os últimos 30 anos do século XIX europeu foram relativamente pacíficos e estáveis, ou seja, muita estabilidade, foi a época do desenvolvimento de elementos como o vapor, a abertura de avenidas, a preparação para receber os veículos e não mais as carroças, as charretes. Tá? É um novo momento que a Europa está vivendo, um momento de desenvolvimento econômico também. Mas o início do século XX foi marcado por uma agitação social e uma tensão internacional crescente que viriam a culminar na catástrofe da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um evento complexo demais, porque foi um evento que matou muita gente, porque a tecnologia que se tinha já era bastante desenvolvida recentemente sobre a questão bélica, e isso foi usado mesmo a rigor, tá? Na guerra, e por isso matou muita gente. No domínio musical, a agitação e essa tensão manifestaram-se através de diversas experiências radicais. Esses anos puseram fim não só ao período clássico romântico, como também às convenções em matéria de tonalidade, tal como os séculos XVIII e XIX as haviam entendido.
Então, o que acontece é que Schoenberg vai criar essa teoria dos 12 sons. A teoria do Schoenberg, ela vai colocar em xeque a música europeia que foi feita até então, mas ela, para ser defendida, ela foi defendida como a evolução da tradição. Então, quando Schoenberg ele escreve o seu Tratado de Harmonia, ele, na verdade, ele escreve o tratado para justificar a teoria dos 12 sons, do dodecafonismo. Então, é isso que ele faz. E essa música, esse tipo de composição, começa a ser ensinada. Mas antes deles, como eu falei, o próprio Debussy já tinha quebrado várias e várias regras dentro do sistema e tinha mostrado um caminho também, assim como Stravinsky. Stravinsky ele quebra esse paradigma a partir de quê? Stravinsky quebra o paradigma da música europeia fechada dentro dos ciclos harmônicos com a questão do elemento rítmico. Ele tem o elemento rítmico como o grande divisor de águas dentro da sua obra. A Sagração da Primavera, por exemplo, é um exemplo clássico do uso do ritmo, tá, a seu limite, dentro de uma obra que é uma obra grande, uma obra gigante em termos de construção, e o elemento melódico ele fica mais diluído, entendeu? Sem precisar naturalmente de toda a estrutura teórica que Schoenberg criou. Mas o que é que isso envolve em termos de construção? É que quando Schoenberg começa a compor, ele percebe que as obras precisam ser curtas. Agora imagina, ele vem de uma tradição que no ultrarromantismo, ele ainda consegue entrar no século XX sem muitos problemas. Então, como consegue se chegar, né, com essa música do ultrarromantismo, a Sinfonia dos Mil, gente, eram obras magníficas, impressionantes e com um público absurdo, com muitas orquestras imensas. E aí a proposta de Schoenberg é uma proposta muito menor em termos de número de instrumentistas e também duração das obras. Se as obras estavam durando 4, 5 horas, então, na concepção de Schoenberg, as obras passariam a ter 5 minutos no máximo. Então, são revoluções que mudavam drasticamente o pensamento. Veja que isso, mesmo durante a Primeira Guerra, isso estava sendo pensado. Agora, o que proporcionou esse ambiente todo para se criar essa música? Foi justamente a Primeira Guerra. Porque na Primeira Guerra Mundial, esses grandes compositores europeus migraram para os Estados Unidos. E também para outros países, mas principalmente os Estados Unidos. E lá eles conseguiram se entrar em universidades, ser professores e ensinar suas teorias. E com isso a gente tem um novo momento, que é o século XX, distinto de toda a música que até então foi composta, embora Schoenberg afirma em sua tese que essa música é continuidade da tradição germânica, a terceira escola de Viena, portanto, austro-germânica, né? Então, gente, é isso. É uma aula muito aberta, muitos pensamentos são colocados. Naturalmente, para vocês, é bom saber um pouco disso, da forma que está sendo falada, para não entrar numa série de livros que vai contar aquilo que a gente está mostrando agora. Então, na próxima aula, eu espero continuar com o século XX, as transformações do século XX, as tendências, certo? E que vocês aproveitem bastante esse momento, tá? E tentem assimilar ao máximo, vão para as outras leituras, vão ler Roland Candé, vão ler o Massin, o próprio Graut também, e ler as biografias desses compositores. Nós temos várias biografias interessantíssimas. Eu tenho aqui em casa várias biografias de Beethoven, de Mozart, de Brahms, vários compositores que vale a pena ler um pouco sobre como eles evoluíram tecnicamente. Então, por hoje é só.
e espero que vocês na próxima aula assistam o material, certo? E fica a dica, continue lendo, tá? Que esse é o caminho.